Às vezes, tudo o que precisa é descartar certos padrões e costumes que só obteve por conta do sistema, não pelo que realmente acredita hoje, e nem através da sua essência. Por isso, deve viver sem frescura alguma, largando o desnecessário, parando de dar valor para o que não tem valor, e focando no que importa, escutando a sua consciência e a sua intuição. Enfim, não dá para viver sendo que a cada passo é afetado por alguma influência. Ou você define a sua mentalidade ou cairá feio no jogo da vida. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Frescura. Em uma determinada situação, você queria muito usar uma roupa, provavelmente, mas não se sentiu à vontade. Não porque a roupa era desconfortável, mas sim porque as suas ideias te deixaram desconfortável ao imaginar o que as pessoas pensariam ao te ver, ou o que elas em si estariam vestidas. E se você se diferenciasse demais? Já pensou? E se não gostassem do seu estilo? Que absurdo! Bom, só nessa circunstância você já inibiu a sua personalidade e fragilizou a sua autoconfiança. Mas tudo bem, vamos continuar. Imagine agora um cenário onde uma pessoa sem importância alguma para você, sem motivo também, sem nenhuma razão aparente para fazer o que fez, te ofende. Fala palavras ruins contra você ou contra sua família. Se você brigar com esse indivíduo por conta desse ato sem sentido, você quebra sua postura. E a troco de quê? Por causa de palavras que não tinham alvo algum? Onde a pessoa só jogou no ar uma situação para descontar em alguém? Falou palavras que no fim só a deixaram aliviada quando percebeu que tinha conseguido te provocar? Pois é. Quando permite que as influências externas sejam pensamentos sobre uma roupa ou uma provocação fajuta, corrompam o seu raciocínio, você fragiliza o seu desempenho, envergonha a si mesmo e destrói a sua personalidade pouco em pouco. E é assim que passa a viver com frescura. Esse medo de desagradar, essa imaturidade em não saber lidar com sabedoria, frente a frente com a ignorância, essa falta de confiança em si mesmo, a ponto de reagir a cada provocação infantil que fazem contra você. Na boa, pare de ser tão chorão ou tão focado nessas ideias ridículas. E daí o que vão pensar? E daí que alguém soltou uma ofensa do nada? Qual o sentido de você se preocupar com as pessoas ao seu redor, que talvez nem conheça, ou se limitar até manchar a sua imagem, só para se rebaixar ao nível de alguns? Chega dessa frescura. Você não está em um mundo onde será 100% respeitado. E com certeza, não está mais no século XIX fazendo duelos para defender a sua honra. Até porque, se você for parar para responder cada ofensa estúpida, não andará nunca. E caso pense sempre no que os outros pensarão, será apenas um reflexo da opinião alheia, em vez de um indivíduo cheio de personalidade. Compreenda, essa frescura envolvida com medo e excessividade, essa frescura em agir como um imaturo, só ocorre porque você não colocou em prática algo bem simples. No caso, é entender, para valer, o seu poder individual. Quanto mais se definir por conta própria, sem se importar com o resto, mais você será. No entanto, quanto mais fragilizar a sua mente também, com pensamentos excessivos, medo e essa estupidez de levar a sério palavras vazias dos outros, bom, quanto mais fizer isso, menos valor terá. Deu errado, sem lamentações. Por que você quer tanto uma vida fácil e perde tempo imaginando essa vida? Ainda não compreendeu
que essas facilidades são apenas sonhos, ilusões que não se sustentam. Afinal, se a vida de um indivíduo é fácil demais, ele tende a se confortar muito rápido, desaprender habilidades, ficar numa boa, e meses, desse modo, só recuará. Não existirão avanços porque não haverá progresso também. Afinal, como aprender sem a dor e sem a dificuldade? Como avançar sem a complexidade dos problemas? Entende? E eu sei que você olha as redes sociais e se ilude. Pensa que a vida alheia ali é tudo fácil. Um sonho que pretende conquistar também. Todo mundo se dando bem. Mas 90% das redes sociais são filtros. Edições, maquiagens, máscaras sociais, cirurgias. Postam somente o lado bom. É de fato uma fábrica de sonhos. Porém, sonhos que não te levam a nenhuma direção real, obviamente. Portanto, se as coisas deram errado para ti, não fique se comparando. Principalmente com influenciadores. Apenas entenda por que deu errado. Reconheça sua falha. Analise como pode aprimorar a tentativa. E tente de novo. Sem choro, sem reclamar que é injustiça, sem falação à toa, porque a vida é isso. Se você começa um plano pensando que tudo que está no plano sairá como planejado, você já começa errado aí, porque dará errado. Terá que improvisar, precisará raciocinar diante de perdas e se controlar emocionalmente para quando estiver sob pressão em um momento inesperado. E após essas falhas, após esses tropeços, não deve desanimar e nem se frustrar. Porque você está em uma parte do processo. Essa queda acontecerá sempre. Então, caso desista diante de tudo aquilo que der errado sem que estivesse esperando, você abandonará não só os planos, mas as chances de prosperar. Logo, não importa se farão piadas contigo. Não interessa se logo após a sua queda comentarem que você deve desistir, porque faz parte do processo, é simples. Reclamar sobre essa circunstância aparentemente negativa no fim só te afastaria do propósito, só tiraria a razão da sua cabeça e alimentaria pensamentos fracos, imaturos. Entenda, as coisas vão dar errado, então vê se passa a se acostumar com esses aspectos e entender de uma vez por toda que faz parte do processo. Não se inclua nos padrões. Existem rótulos em nossa sociedade, como por exemplo uma pessoa inteligente possuirá X características, detalhes específicos que a maioria reconhecerá, certo? O tolo também será visto de longe, reconhecido pela falação alta e exagerada, respostas rápidas e erradas, postura exagerada. No fim, todo estilo, personalidade, característica primária terão uma base de reconhecimento, um reflexo na mente alheia, uma ideia já pré-estabelecida. As pessoas te julgam por inúmeros elementos devido a inúmeros aspectos e circunstâncias, como a sua aparência. Mas esse padrão comportamental, esses reconhecimentos e julgamentos estão totalmente distorcidos hoje em dia. As pessoas acham que inteligente é quem tira a nota máxima em uma prova, quando boa parte das vezes a prova era um mero teste de decoreba e interpretação, nada além. O mesmo com a expressão esquisito. A maioria considera esquisito aquele que não fala muito sobre si, que não frequenta os mesmos ambientes superficiais, não se relaciona como costumam se relacionar e assim por diante. Mas até aí você concorda comigo que o indivíduo é apenas diferente, ou mergulhado em sua solitude, e não esquisito? Do mesmo modo que a inteligência apresenta diversos tipos, os quais nem mesmo quem é inteligente para valer, hoje em dia sabe aproveitar, porque nem reconhece esse potencial.
Então, o que quero dizer é que quanto mais você enxerga o mundo e as pessoas a partir de uma lente padronizada e social, mais limitado será, deixando de reparar em detalhes, não enxergando o potencial em si mesmo e acreditando facilmente em uma informação só porque a maioria acredita, já que mentes padronizadas geram manipulação e fraqueza. Você será manipulado, com um sistema decidindo o que você deve ou não ver, e se tornará fraco, pois ao invés de trabalhar com o seu diferencial, alimentará o seu vazio. Pois, quando se torna igual, quando enxerga, fala e se comporta como todos os outros, ou como um grupo em específico, você não pensa mais em propósitos ou significados, nem presta atenção na sua intuição e reflexão. Você apenas raciocina sobre como deve se portar para conquistar o ambiente e as pessoas ao seu redor. E isso até parece bom. No entanto, quando a sua conquista é voltada aos padrões, você tende a viver o que milhões já viveram. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer, falecer. Sem nada de muito significativo ou vital entre essas etapas. É uma vida tranquila até, mas tem graça, tem alma, porque apenas colocar a sua mente no modo automático, viver 30, 40 anos da sua vida sem refletir direito e quando perceber, tomar um susto porque já está velho, não acho que isso seja muito interessante. Não só pela mesmice, mas porque você também inibe a sua consciência, deixando os padrões ditarem as regras, enquanto a sua individualidade perde força em sua própria mentalidade. Sendo assim, entendo o que de fato são os tipos de inteligência no mundo. Não só para enxergar potencial em si, porém para também reconhecer valor em outras pessoas que são subestimadas. O mesmo com julgamentos ou críticas. Quando você compreende as padronizações da sociedade, verá que uma parcela significativa de críticas e provocações não são nada pessoal. É apenas uma pessoa falando besteira de acordo com o que o sistema ensinou a ela. É algo patético, fraco, mesmice. Logo, enxergue sempre além. Aprofunde-se nos temas importantes e não dê a mínima para os padrões. Deve usá-los, claro, porém jamais servir essa mediocridade. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.